Agora, crianças, voltamos com a nossa aulinha de história, certo? E lembra que nós estávamos trabalhando em história, né? Aí, ao estudar o tema As Crianças, quais descobertas você fez? Responda as informações que você aprendeu. Lembra que nós estudamos aí em relação às crianças, falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós também falamos sobre os direitos e deveres. Você é criança, tem direitos e deveres, certo? E entre outras coisas em relação aí à criança, certo? Estudamos também o direito da criança, a declaração dos direitos da criança. Então, a gente falou várias coisas a respeito das crianças, certo? Então, a primeira pergunta que tem aí é assim: as crianças são iguais ou diferentes uma das outras? Por quê? Não se esqueça que vocês, crianças, devem perceber que há semelhanças entre vocês e outras crianças, certo? Existem semelhanças, como a cor de pele. Às vezes tem crianças que têm o mesmo tom de pele, a mesma cor do cabelo, a mesma cor dos olhos, a mesma altura e o mesmo peso, certo? Existem essas semelhanças. Mas também existe diferença entre relação às mesmas características. Tem criança que tem a cor da pele diferente que a sua, a cor do cabelo diferente que o seu, os olhos diferentes, né? A cor dos olhos diferente, a altura diferente e o peso diferente. Então, existe aí semelhanças, né? E diferença entre essas mesmas características, certo? É importante também que vocês percebam que tem gostos, hábitos e costumes distintos daqueles que praticam por seus colegas, tá bom? E que as diferenças e as semelhanças devem ser respeitadas. Se a sua semelhança é igual à do seu colega ou existem diferenças, tem que ser respeitada, elas parecidas ou não. Tá bom? Então, se existe uma criança da cor de pele mais clara e da cor da pele mais escura, o que é que você tem que fazer? Você tem que aceitar, né? Você tem que respeitar o tom dessa cor de pele, o formato do cabelo, certo? A forma como ela agir, se ela é mais alta, se ela é mais baixa, se ela é mais gordinha, né, ou se ela é mais magrinha. Então, independentemente de todas essas semelhanças ou de todas essas diferenças, você tem que respeitar essas pessoas, inclusive crianças, certo? Você não pode estar mangando do seu coleguinha, você não pode estar falando mal do seu coleguinha, certo? Combinado assim, que a gente vai estar respeitando as semelhanças e as diferenças? Então, vamos lá, né? Eis a pergunta que a tia acabou de falar. As crianças são iguais ou diferentes uma das outras? Por quê? O que é que vocês vão estar colocando? Tia, mas a senhora disse que existe diferença e existe semelhança, né, entre essas características? Sim, existe. Vocês podem estar colocando assim: as crianças têm diferenças e semelhanças, certo? Físicas e têm gostos, certo? Hábitos e costumes distintos. Vocês podem estar colocando isso aí. As crianças têm diferenças e semelhanças físicas e têm gosto, né? Hábitos e costumes distintos. Ou seja, tanto faz ser semelhante quanto serem diferentes, tá bom? Combinado? Na segunda questão, essa pergunta já é pessoal, certo? Diz assim: convivemos com outras pessoas, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, as pessoas da nossa escola. Como é possível viver bem com todas essas pessoas? E aí? Como é que a gente tem que se relacionar com essas pessoas? Tanto vizinho, quanto parentes, amigos, as pessoas da escola, né? E aí? A gente tem que tratar mal essas pessoas? A gente tem que tratar bem essas pessoas, né? Então, para que a gente tenha um bom relacionamento com essas pessoas, a gente tem que respeitá-las, né? Tratar bem, né? Ser participativo, ser comunicativo, certo? Para que possamos, né, ter uma boa relação com essas pessoas, tá bom? Então, aí é uma opinião sua, então você vai colocar de acordo com o seu pensar, tá bom?
Na terceira questão diz assim: as crianças têm direitos e deveres. Para qual, né? Para você, qual é o principal direito de uma criança e o principal dever de uma criança? E aí, você pode estar olhando, né, lá no conteúdo anteriormente que a gente estava falando sobre os direitos e os deveres da criança, e você pode estar colocando aí qual é o principal, né, direito e qual o principal dever das crianças, né? Essa aí é uma resposta pessoal. Você vai estar escrevendo de acordo com o que você pensa, com o que você acha que é o direito principal da criança e qual é o dever principal daquela criança, certo? Ou seja, você, o que você acha aí que é principal para você, certo? No direito ou no dever da criança. Então, a nossa aulinha de história, certo? É somente essas 2 paginazinhas e essas 3 questões, porque na próxima aula a gente vai dar início aí a um assunto novo, tá bom? Então, por isso que foi somente essas 2 páginas, tá bom? Então, beijo e nunca esqueça de respeitar, né, as pessoas, inclusive outras crianças, tendo elas suas semelhanças ou suas diferenças, tá bom? Então, um beijão, tchau, tchau e até a próxima, meus amores.